Olá, queridos irmãos e irmãs! No 15º episódio da nossa série Personagens Bíblicos, exploraremos a vida de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, se quiser conhecer mais sobre outros personagens bíblicos, confira os episódios anteriores disponíveis aqui. Nascimento e família. Abel nasceu após seu irmão mais velho, Caim, conforme registrado em Gênesis 4, verso 2. Seu nome em hebraico, Ebel, é traduzido como sopro, vapor ou vaidade, sugerindo a brevidade e fragilidade da vida humana. Contexto antes de seu nascimento. Antes da vinda de Abel, seus pais, Adão e Eva, viviam no jardim do Éden, desfrutando de comunhão plena com Deus. No entanto, após cederem à tentação e desobedecerem a Deus, foram expulsos do Éden, Gênesis 3, versos 23 e 24. Esse evento não apenas trouxe o pecado ao mundo, mas também mudou drasticamente as condições de vida para eles e seus descendentes. Adão e Eva passaram a viver em um ambiente mais hostil, tendo que cultivar a terra com esforço e enfrentar as consequências da queda, como o sofrimento e a morte. A família de Abel. Além de Caim, a tradição judaica sugere que Abel tinha outras irmãs. Segundo Midrash Beresh Rabba 22, verso 2, Abel teria nascido com duas irmãs gêmeas, enquanto Caim nasceu com uma. Esses textos apócrifos reforçam a ideia de que, na ausência de outras famílias humanas, os filhos de Adão e Eva teriam se casado entre si, garantindo a propagação da humanidade. A relação entre os irmãos, inicialmente, parecia pacífica. No entanto, como veremos, tensões começaram a surgir devido às diferenças de coração e atitude entre Abel e Caim. Profissão e vida. Abel seguiu a vocação de pastor de ovelhas, enquanto Caim se dedicava à agricultura, Gênesis 4, verso 2. Essa distinção entre os irmãos reflete as primeiras divisões de trabalho na história da humanidade. Como era a vida na época de Abel? A sociedade primitiva em que Abel viveu era baseada em estruturas familiares simples, com Adão e Eva liderando como os patriarcas da humanidade. Os primeiros humanos viviam em tendas ou estruturas rudimentares, sobrevivendo da agricultura, pecuária e coleta de alimentos. As responsabilidades de Abel como pastor envolviam cuidar das ovelhas, protegendo-as de predadores como leões ou lobos, comuns na região. Guiá-las a pastagens e fontes de água, uma tarefa que exigia paciência e atenção constante. Usar o leite das ovelhas para alimentação e sua lã para vestimenta, já que a humanidade estava começando a desenvolver habilidades básicas de sobrevivência. O papel espiritual da criação de Abel. A escolha de Abel de ser pastor de ovelhas também pode ter uma dimensão espiritual. Desde os primeiros tempos, ovelhas eram vistas como símbolos de inocência e sacrifício, ligadas ao conceito de oferta a Deus. Abel, portanto, não apenas cuidava de seus rebanhos, mas também dedicava as melhores partes de seu trabalho como um ato de adoração. A oferta a Deus. Um momento decisivo na vida de Abel ocorre quando ele e Caim apresentam ofertas a Deus, Gênesis 4, versos 3 até 5. Enquanto Caim trouxe frutos da terra, Abel ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. A aceitação da oferta de Abel e a rejeição da de Caim destacam diferenças fundamentais. Abel ofereceu com sinceridade e fé, dedicando a Deus o melhor que possuía. Caim, por outro lado, trouxe uma oferta sem genuinidade, talvez meramente por obrigação. A história nos lembra que Deus não olha apenas para o que oferecemos, mas para a intenção por trás do ato. Abel tornou-se um modelo de fé verdadeira, como destacado em Hebreus 11, verso 4. Morte de Abel. Infelizmente, o coração de Caim foi tomado pela inveja e pelo ódio. Em um ato premeditado, ele chamou Abel para o campo e tirou sua vida. A morte de Abel representa o primeiro homicídio da história humana, uma consequência direta do pecado que havia entrado no mundo. Legado e significado espiritual. Abel é lembrado como o primeiro mártir da história. Ele é chamado de justo por Jesus em Mateus 23, verso 35. E seu sacrifício é citado como um exemplo de fé em Hebreus 12, verso 24. A história de Abel também ecoa na narrativa de Jesus Cristo. Ambos foram mortos injustamente.
O sangue de Abel clamava por justiça, enquanto o sangue de Jesus oferece perdão e reconciliação. Interpretações judaicas e cristãs. Na tradição judaica, Abel é visto como um exemplo de pureza e retidão. Textos como o livro de Enoque destacam Abel como chefe dos mártires, clamando por justiça contra os descendentes de Caim. Para os cristãos, Abel representa a fé sincera e a importância de viver uma vida que agrada a Deus. Considerações finais. A vida breve de Abel nos ensina lições profundas. A verdadeira adoração exige sinceridade e fé. O pecado, quando não controlado, pode levar a consequências devastadoras. Nosso legado espiritual é mais importante do que a duração de nossa vida terrena. Que possamos nos inspirar na fé de Abel e buscar agradar a Deus com corações sinceros e dedicados. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida!